Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Aleluia, glória a Deus, louvado, engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite abençoada, dia 3 de dezembro de 2024, às 19 horas e 6 minutos, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para um estudo bíblico da Palavra do Senhor. Aqui quem fala, pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E mais uma vez estamos aqui para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Para o reino da luz virá. Para o reino da luz virá. Para o reino da luz virá. Aleluia, quem não quer, né, participar do reino da luz, a Bíblia fala que Deus, ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, amém? Estudo bíblico da palavra de toda terça-feira, já vamos estar aqui iniciando, mas antes de começarmos, vamos fazer uma oração, pedir para que Deus venha abençoar as nossas vidas nessa noite de hoje. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, mais uma vez aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença e diante da Tua face, para louvar o Teu nome, engrandecer o nome santo do Senhor, reconhecer o Teu poder, a Tua glória, o Teu amor, a Tua misericórdia e a Tua justiça sobre as nossas vidas, Pai. Queremos aqui, meu Pai, pedir a Tua ajuda nesse estudo bíblico, que o Senhor venha nos abençoar a vida de cada irmão que vai estar acompanhando, Senhor, pelas redes sociais, esse estudo bíblico. Pedir para que o Senhor venha abrindo os olhos do nosso entendimento, Pai, e venha nos dando a revelação da Tua palavra, porque como diz o tema do estudo bíblico, nós temos que conhecer a palavra para que a palavra venha nos libertar, Pai. Que seja para a Tua glória e para a Tua honra, e assim nós Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto os irmãos vão entrando aí, nós vamos estar aqui apresentando a lição de hoje. Colocar aí a lição de hoje. A lição de hoje é a lição número 10, que tem como nome, a lição número 10, a promessa da proteção divina. Lição número 10, a promessa é a antepenúltima lição desse ano, né? Ano acabando e a lição também acabando. A promessa da proteção divina. Quem não precisa, né, da proteção do Senhor. E o quarto trimestre de 2024 tem como tema as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Amém? Então, essa
É a apresentação da nossa lição de hoje. E nós já vamos aqui, deixa eu só ajeitar aqui, irmãos. Vamos aqui para o texto áureo. Texto áureo está em Salmos 91, versículo 11. Texto áureo vai nos dizer: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardarem em todos os teus caminhos. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem, perdão, viu? Li errado aqui, irmãos. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmos 91, versículo 11. E a verdade prática da lição vai dizer: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Vamos aqui para a leitura bíblica. A leitura bíblica está em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 17. E também Salmos capítulo 91, versículo 1 ao 8 é a leitura bíblica. A apresentação da lição. Essa lição tem 3 objetivos principais. Primeiro objetivo, conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão e quais armas o Senhor disponibiliza para nossa proteção. Ressaltar a onipotência de Deus como base doutrinária para a proteção divina e compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para os que se mantêm fiéis em íntima comunhão com Ele. E aqui nós já temos a introdução da nossa aula, já estamos em aula e a introdução vai dizer: nesta lição, tomamos Efésios capítulo 6, versículo 1 e os Salmos 91 para estudar a promessa de proteção que Deus faz ao seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo se apresenta contra nós. O inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Irmãos, há algum tempo atrás, eu fazia a programação na Rádio Resgate, né? Alguns irmãos acompanhavam. E, volta e meia, quando eu atendia o telefone, sempre tinha uma senhora que ligava lá, né? E sempre essa senhora falava: fizeram uma macumba pra mim, fizeram uma obra de macumba, fizeram uma obra de macumbaria na minha vida, uma obra de feitiçaria. E aí, irmão, surgia aquela dúvida: a obra de macumbaria, feitiço, pode pegar no crente? Aqui na lição, na introdução da lição, diz assim, ó: uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Então, ou seja, irmãos, nós temos que estar num relacionamento verdadeiro com Deus, para que essa questão de macumbaria, feitiçaria, essa questão de inveja, palavra contrária, pensamentos contrários, não venham nos atingir. Porque se nós não estivermos em comunhão, numa comunhão verdadeira com Deus, sabe o que acontece? Nós vamos estar vulneráveis aos ataques do inimigo. Deus, ele nos promete proteção se nós estivermos debaixo da bênção dele. Se nós estivermos debaixo das asas dele. É igual a figura da galinha que protege os seus filhotes. Os filhotes têm que estar onde? Debaixo das asas da galinha, né? Para ter proteção. Se eles estiverem fora, eles não vão ter proteção. É assim nas nossas vidas também. Se nós estivermos debaixo da proteção de Deus, aí nós vamos estar seguros. Certa vez Jesus Cristo, ele chegou para Jerusalém, para os moradores de Jerusalém, e disse assim, ó: Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os seus profetas. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos, assim como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Por causa disso, a casa de vocês ficará deserta. 70 anos depois que Jesus fez essa profecia, irmãos, aqueles que não quiseram estar ali debaixo da proteção de Deus, sabe o que aconteceu? Jerusalém foi invadida e foi destruída. Então tá vendo? Temos que estar debaixo da proteção dele. Ah, pastor, então esse negócio de macumba pega, olho gordo pega, feitiçaria pega? Irmãos, eu entendo que se nós estivermos desprotegidos, fora da proteção de Deus, irmãos, não somente isso, mas nós vamos estar vulneráveis
há muitos outros ataques malignos que nós não vemos, mas que existem. Não é porque nós não vemos que não vamos dizer que não existe, né? Justamente o perigo é esse, é que nós não vemos. Quando são ataques que nós vemos, nós sabemos nos proteger, mas aqueles que nós não vemos, é pela fé, é pela graça de Deus, pela proteção do nosso Deus nas nossas vidas, que nós vamos conseguir, irmãos, escapar desses ataques, amém? Cumprimentar os irmãos que já entraram aí, né? Já está aí minha família, Deus abençoe minha família, em nome de Jesus Cristo, minha esposa, meus filhos. O levita João Kleber está aí também, Deus abençoe. Nossa irmã Irenilde já está aí também. Nossa irmã Nilde Villanova. Nossa diaconisa Daniele está aí também. Missionária Raimunda está aí também. Missionária Raimunda, como é que está na Bahia? Chovendo, fazendo sol? Sempre eu fico curioso, né? Eu conheço ali a terrinha. E eu sei que em dezembro às vezes dá uma chuvinha lá, né? Terra muito boa, lá em Santa Rita de Cássia. Então Deus abençoe, viu, irmãos? Quem for entrando aí também, deixe seu comentário para a gente estar abençoando aqui sua vida também, em nome de Jesus. Então vamos lá, irmãos, vamos aqui avançar para a lição. Em nome de Jesus, vamos fazer de uma maneira bem objetiva, né? Para não demorar muito, né? Para a live não ficar muito longa. Vamos lá, proteção espiritual contra o inimigo. Subtópico 1, proteção contra o maior inimigo. Há uma batalha espiritual que o cristão está diretamente envolvido. Nesta batalha, o diabo é o nosso inimigo. O capítulo 6 da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios revela alguns ensinamentos muito importantes. Ele nos descreve as hortes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. A nossa batalha é espiritual. Glória a Deus. Primeira coisa que nós vamos destacar, nós estamos numa batalha. Essa batalha não é uma batalha terrena. Essa batalha não é uma batalha carnal. Essa batalha, ela é uma batalha espiritual. É uma batalha, irmãos, que nós travamos na esfera espiritual, não na esfera humana, não na esfera terrena, mas na esfera espiritual. Não é na esfera visível. O missionário Raimundo disse que lá está muito quente, né? Misericórdia. Mas vai chover. Daqui uns dias chove. Então, irmãos, o que acontece? Essa batalha não é uma batalha visível. Essa batalha é uma batalha invisível. É uma batalha espiritual. E aqui diz que o nosso inimigo... Quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo é o diabo. É o diabo. Então, lá em Efésios, na carta aos Efésios, vai dizer que nós não temos que lutar contra o sangue e nem contra a carne, mas contra os principados e potestades. Daqui a pouco nós vamos ler, né, esse versículo aqui. E olha só que interessante. Antes da palavra de Deus dizer quem são os nossos inimigos, a palavra de Deus primeiro antes nos diz quem não são os nossos inimigos. Porque a Bíblia fala lá em Efésios, né, capítulo 6, versículo 10 em diante, diz assim, ó, porque não temos que lutar contra carne e nem sangue, mas contra os principados, potestades, hortes da maldade, né? Então veja, antes de nos ensinar quem são os nossos inimigos, primeiro a Bíblia ensina quem não são os nossos inimigos, que já é pra gente não errar, né? Não temos que lutar contra o sangue e nem contra a carne. Então, irmãos, o nosso inimigo não é o nosso irmão, nosso inimigo não é o nosso colega de trabalho, né? Nosso companheiro de trabalho. O nosso inimigo não é aquele vizinho atormentado, não. O nosso inimigo não é o fofoqueiro, não é o mentiroso. O diabo, ele usa as pessoas. A verdade é essa, o diabo usa as pessoas também para nos afrontar, para nos atacar. Ele trabalha onde? Na mente das pessoas. Deus, quando Deus ele trabalha na nossa mente, o Espírito Santo do Senhor trabalha na nossa mente, ele nos capacita a fazermos coisas boas, a fazermos coisas corretas. Mas da mesma maneira que Deus ele quer renovar a nossa mente, trabalhar na nossa mente, ele quer ali direcionar a nossa mente, os nossos pensamentos, o diabo também ele usa essa estratégia só que para o mal. O diabo também ele quer influenciar a nossa mente. Ele quer direcionar a nossa mente, só que é para o mal, para o caminho errado. É por isso que quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, a pessoa começa a acertar na vida. Quando a pessoa é vazia do Espírito Santo e a mente dela fica ali influenciada pelo inimigo, a pessoa vai fatalmente errar. Vai mentir,
vai enganar, vai brigar, vai beber, vai se drogar, vai prostituir. Irmãos, vai viver uma vida de engano. Então veja que o inimigo, ele é imitador. Ele imita muitas estratégias de Deus, né? Também, só que para o mal. Então a nossa luta não é contra o diabo. Ah, pastor, mas aquela vizinha fofoqueira, o senhor não conhece ela. Pode ter certeza, irmãos, que não é Deus que está usando, é o inimigo. Então nós temos que orar o quê? Nós temos que orar, usar as nossas armas espirituais para que o inimigo saia dessas vidas. Orar, ensinar, pregar a verdade, para que o inimigo pare de dominar essas vidas, amém? Muitas vezes, né, claro que nós esquecemos disso muitas vezes, e às vezes nós vamos querer brigar, gritar, falar alto, né? Muitas vezes até xingar, né? Os irmãos aí que muitas vezes, lembra quando nós estávamos no mundão, o que a gente fazia no mundão? Brigava, xingava, esperneava. Então, irmãos, isso a Bíblia fala claramente, que isso não é solução para nada. Pelo contrário, isso só vai piorar a situação. Ah, pastor, mas se alguém me deseja mal, eu também desejo mal de volta. Irmãos, pode ter certeza, aquilo que nós desejamos para o nosso próximo vai voltar para nós. A Bíblia fala que nós temos que querer para o nosso próximo aquilo que nós queremos para nós mesmos. Então, se nós queremos paz, alegria, é isso que nós temos que desejar para as pessoas também, mesmo que seja difícil. Mas a Bíblia fala que nós não vencemos o mal com o mal, mas nós vencemos o mal com o bem. Amém? Então aqui o capítulo 6 da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios revela também alguns ensinamentos muito importantes. E aqui eu destaquei no finalzinho do tópico 1. Quais armas o Senhor nos disponibiliza para a nossa proteção? Irmãos, a palavra de Deus, ela fala... Aí, nossa missionária Raimunda disse que está parecendo que vai chover o tempo, né? Creio que daqui uns dias Deus deve mandar chuva lá para Santa Rita de Cássia, em nome de Jesus. Então, olha só, irmãos, a Bíblia fala de armas espirituais. A Bíblia fala da armadura de Deus. Ou seja, nossa diaconisa Marina, né, também está aí, Deus abençoe, em nome de Jesus. Ou seja, irmãos, a armadura de Deus. Deus, ele nos disponibiliza uma armadura. Os soldados, o apóstolo Paulo, ele pegou o exemplo dos soldados romanos. Ele ficava ali, enquanto ele estava preso, né? Ele ficava ali observando, e até mesmo antes de ser convertido ao cristianismo, o apóstolo Paulo ele tinha muito contato ali com os soldados romanos, e ali ele começou a observar as armaduras dos soldados romanos. E ali ele usou esse exemplo que todos ali conheciam na época para falar das armaduras de Deus. O soldado romano ele usava um cinturão, não é como esse cinturão que nós conhecemos, né? Era um cinturão que pegava ali do ombro até a parte da cintura para segurar a espada. Então, ou seja, era o cinturão, usava um escudo, usava uma couraça, usava ali, quando fala sandálias, mas na verdade eram calçados que protegiam ali a parte da canela com os pés também. Usava um capacete. Então ele começou a observar a armadura dos soldados romanos e ali ele fez uma comparação como que é a armadura de Deus. A armadura dos soldados romanos protegia todo o corpo, não ficava nada descoberto. Protegia do alto da cabeça até a planta dos pés. Não ficava nada vulnerável ali ao ataque do inimigo. Então as armaduras de Deus também nos protegem, irmãos, por inteiro. As armaduras de Deus. Então Deus ele nos deu uma armadura. Agora você sabia que o diabo ele está sem armadura? Ele está desarmado? Quem diz isso não sou eu, é a palavra de Deus e nós vamos conferir agora. Olha só, vou colocar aí na sua tela Lucas capítulo 11, versículo 21 e 22. Olha o que diz aqui. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Olha só que interessante. Aqui diz, quando o valente guarda armado sua casa, quem é o valente? O valente aqui é o Satanás, que está guardando a sua casa. Aqui fala, em seguro está tudo quanto tem. O que o diabo tem quando ele está ali, irmãos, dominando um lugar, dominando o ambiente? As almas. A casa aqui que fala, tudo que o diabo tem aqui que está falando, são as almas que ele aprisiona. Então o valente aqui é Satanás. Mas olha o que diz o versículo 22. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele. Quem é o mais valente que o Satanás? É o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas sobrevindo outro mais valente do que ele e vencendo,
Jesus Cristo já venceu o diabo. Aqui fala, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Olha só, tira toda a armadura. A armadura aqui, irmãos, então aqui está ensinando que o diabo ele está desarmado. Jesus Cristo já tirou toda a armadura de Satanás. E quando fala reparte os seus despojos, então tudo aquilo que o diabo dominava, tudo que estava no domínio do Satanás, hoje em dia Jesus tomou para si. As almas que o Satanás aprisionava, Jesus tomou para si. É claro que é necessário crer, é necessário ter fé. Então veja que o diabo ele está sem armadura. O diabo ele está desarmado. Mas pastor, se o diabo está desarmado, como que ele consegue destruir muitas vidas? Veja bem, Jesus Cristo ele desarmou Satanás. Mas irmãos, tem armas que o inimigo pode usar e essas armas são nós mesmos que damos para ele. Nós mesmos é que damos essas armas para o inimigo, damos munição para o inimigo. Por exemplo, a Bíblia fala para a gente andar na verdade. E se a gente andar mentindo? Satanás vai usar isso como arma. A Bíblia fala para a gente ser fiel a Deus. Se nós não formos fiéis a Deus, o diabo vai usar isso como arma. A Bíblia nos ensina a obedecer a Deus e estar na presença dele. Se a gente não estiver na presença dele, isso vai se tornar uma arma do inimigo. Então veja, mesmo ele desarmado, ele pode usar as armas que nós mesmos damos a ele. Quais as outras armas que nós podemos dar para o inimigo? Desobediência, rebeldia, orgulho, soberba, ego, altivez de espírito. Tudo isso. As obras da carne se tornam armas que o inimigo pode usar contra as nossas vidas. Amém, irmãos? Então o que é que nós temos que fazer? Tomar toda a armadura de Deus para nos proteger de todas as investidas do inimigo. A Bíblia não nos ensina a subestimar o inimigo, não. A Bíblia nos ensina a não ter medo do inimigo, mas também não nos ensina a subestimar. A Bíblia não diz para nós termos medo do diabo. A Bíblia manda a gente temer a Deus. Tema a Deus, sujeite a ele e o diabo fugirá de vós, né? Então não é ter medo, mas também não é subestimar os ardis de Satanás. Amém? Dito isso, já podemos avançar e nós já vamos aqui para o subtópico 2, que diz os inimigos espirituais em Efésios. Irmãos, quero só lembrar que nós aqui na revista, aqui no estudo aqui, nós estamos apenas fazendo um resumo. É um resumo da revista. Você que tem a sua revista na sua casa, você vai aprofundar mais ainda. Você vai ler com mais calma, você vai consultar os versículos e você vai ver que aqui na live nós fazemos só um resumo. Porque se a gente fosse ler a revista toda, não daria tempo, né? Não é verdade? Não daria tempo, aqui a live ia ficar muito longa e não é o nosso objetivo. Amém? Então não se esqueça que é só um resumo. Deixa eu tomar um chazinho aqui e nós já continuamos. Então olha só, irmãos, os inimigos espirituais em Efésios. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Aqui diz, em Efésios 6, versículo 10 ao 12, o apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja de Cristo. Então veja que o Satanás, ele tem estratégia. E essas estratégias que ele usa é para quê? Essas estratégias, irmãos, é para vencer o avanço da igreja de Jesus. Veja que Satanás ele é um ser milenar. Ou seja, ele tem milhares de anos, né? Então Satanás ele tem mais experiência do que nós. Satanás ele já viu mais coisas do que nós. Ele já viveu mais coisas do que nós todos juntos. Eu tô com 48 anos. 47, né? Até eu esqueço minha idade. Tô com 47. Então veja, irmãos. Satanás ele tem milhares de anos. Então veja que ele tem muito mais experiência do que todos nós. Então a única maneira de nós não sermos derrotados pelo Satanás é buscando a sabedoria. E essa sabedoria, ela vem do alto. Quando fala de Satanás e seus demônios, nós vemos que a palavra de Deus fala de hierarquias. Até no mundo do mal existe hierarquias, irmãos. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer aqui na próxima referência, em Efésios capítulo 6, versículo 12. Olha só. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados,
contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Na revista dos irmãos, os irmãos vão entender o que significa cada um, né, desses demônios, desse conjunto de demônios, porque aqui não temos tempo para falar tudo, né? Mas olha só, aqui diz que existem principados, potestades, existe príncipe das trevas e existe hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, se a gente for observar bem, em toda a criação existe o quê? Hierarquia. No nosso trabalho existe a hierarquia, existe o empregado, existe o chefe, existe o supervisor, existe o diretor, existe o presidente. Na nossa família existem hierarquias também. Os filhos estão submissos aos pais, né? Na igreja tem hierarquias também. Na sociedade tem hierarquias também. A gente obedece às autoridades, os policiais, os juízes. Então veja, irmãos, que todo esse conceito de hierarquia é um conceito bíblico. Por que eu estou falando isso? É porque hoje em dia existe muita desobediência, né? Muitas pessoas rebeldes, pessoas desobedientes. Eu não devo satisfação para ninguém, eu não devo obedecer ninguém, eu não devo me submeter a ninguém. Isso é o quê? Rebeldia. Por que Satanás foi expulso do céu? Por causa da rebeldia. Ele se rebelou contra Deus. Então veja que a questão de hierarquia é de Deus, irmãos. Não caia nessa conversa de muitos desigrejados que falam, eu não devo me submeter a ninguém. Na verdade, a Bíblia fala para nós nos submetermos uns aos outros. Respeitarmos, né? Respeitar as posições, as hierarquias. Porque Deus, ele sabe aonde ele vai usar cada um. Então, até no reino das trevas, é obedecida essa hierarquia. Nossa irmã Liette, né, está aí também. Deus abençoe a irmã Liette. Mandar um abraço aí para o irmão Rodrigo, irmão Rafael. E para toda a família. Nossa missionária Rita de Cássia está aí também. Deus abençoe a missionária Rita, pastor Evaldo. E a nossa irmã Ângela também, né, que acompanha muitas vezes o estudo. Deus abençoe também, em nome de Jesus Cristo. Então veja, irmãos, até o reino das trevas, né? Existe ali os principados, potestades. Existe ali o chefe de todos os demônios, que é quem? O Satanás. No reino espiritual também, no reino angelical, também existe hierarquia. Existem os serafins, querubins, anjos e arcanjos. O que é arcanjo? Arque vem de chefe e anjo de anjo, né? Chefe dos anjos. Serafins, querubins, anjos e arcanjos. Principados, potestades, hostes espirituais e hierarquias, né? E na nossa vida existe o nosso Deus que está acima de tudo e de todos. E Deus, ele levanta autoridades nessa terra. Na família, Deus, ele levanta os pais. Então, quando nós obedecemos às hierarquias, nós vamos ter uma vida abençoada. Então, rebeldia não é de Deus. Rebeldia fez com que Satanás caísse. E se a gente for rebelde também, fatalmente nós vamos cair também. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dito isso, deixa eu só ver uma questão aqui. Tá. Dito isso, vamos para o segundo destaque aqui, ó. Nossos inimigos são espirituais. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja. Então, Satanás, ele tem experiência. Ele tem as artimanhas dele. Ele tem as estratégias. Nossa irmã Natália Gomes. Deus abençoe a irmã Natália. É a irmã que foi na igreja, né? A foto tá bem pequenininha. Deus abençoe a irmã Natália. Seja bem-vinda ao estudo bíblico da palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Então, olha só, irmãos. O inimigo, ele conhece os nossos pontos fracos. E aonde que ele vai agir? Ele não vai agir no nosso ponto forte, não. Ele vai agir no nosso ponto fraco. Por exemplo, tem pessoas que têm fraqueza na área financeira. Não pode ver dinheiro que fica doido. Então o inimigo vai lançar o quê? Uma armadilha na área do dinheiro. Tem pessoas que têm problema com a cobiça. Aonde que o inimigo vai trabalhar? Na cobiça, né? Tem pessoas que têm dificuldade ali em muitas vezes falar a verdade, às vezes inventa alguma mentirinha. Onde o inimigo vai investir? Nessa questão, vai fazer de tudo para que a pessoa minta. A pessoa que cobiça, o inimigo vai fazer de tudo para que a pessoa caia na cobiça. Pessoa que tem problema com dinheiro, o inimigo vai fazer de tudo, lançar tentações, lançar armadilhas para que a pessoa caia na cobiça do dinheiro também. A pessoa que tem ali dificuldades, né, em ser generoso. A Bíblia fala da avareza. A avareza é o quê? A avareza é idolatria. A Bíblia fala que a avareza, que é o apego ao dinheiro, é idolatria. Se a pessoa tem problema com a avareza, é o ponto fraco da pessoa. O inimigo vai trabalhar para que a pessoa seja cada vez mais avarenta. Com isso, perde a bênção do Senhor, né?
Então veja que o inimigo ele tem estratégias e ele vai sempre atacar o nosso ponto fraco. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui em Efésios, deixa eu ver aqui. Efésios capítulo 6, versículo 11. Eu não separei, mas eu vou colocar aqui na hora para os irmãos. Vamos juntos aqui. Efésios capítulo 6, versículo 11. Efésios 6, 11. Vamos lá? Olha o que diz aqui. Reverti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tá vendo que ele arma armadilha? Tá vendo, irmãos, que ele usa astutas ciladas? Astutas é a esperteza, né? Ele é esperto, só que ele é esperto para o mal. Ele é esperto para fazer o mal. Então o inimigo ele não tem o poder de ler a nossa mente. Isso ele não tem. Só Deus é onisciente. Ele não tem poder para ler a nossa mente. Ele não é onipresente, ou seja, o diabo ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Jesus ele é onipotente, ele possui todo o poder. E Jesus ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas o diabo não. Como que muitas vezes parece que nós temos a impressão que o diabo está em todo lugar, porque todo lugar a gente vê maldade. É porque o diabo ele conta com milhares e milhares e milhares de demônios para ajudar ele também. Então o diabo, já que ele não pode ler a nossa mente, sabe o que ele faz? Ele fica nos observando. Se eu tiver um problema com a ira, se eu tenho um problema com a ira, onde ele vai trabalhar? Vai fazer de tudo para me irar. Se eu sou uma pessoa que me abalo fácil, qualquer coisa me abala, meus sentimentos, meu emocional, o que ele vai fazer? Ele sempre vai estar criando situações para o meu emocional ser abalado. Então o que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que contar com o poder de Deus, porque a Bíblia fala que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Revertir de Deus, estar na presença de Deus, encher a nossa vida com a palavra de Deus. Aí o diabo não vai conseguir nos vencer. Porque nós vamos aprender nessa lição também, irmãos, que a batalha que nós travamos ela é na nossa mente. Amém? Vamos aqui avançar? Subtópico 3 diz assim, ó. As armas espirituais do crente. Para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual providenciada por Deus, descrita em Efésios 6, 14 ao 17. Essas armas espirituais nos mostram que na batalha em que nos encontramos, não podemos lutar com a nossa própria força. Tá vendo? Com a força do nosso braço nós não vamos vencer, nós precisamos das armas espirituais. Nós não vamos aqui, irmãos, detalhar muito, né, entrar muito aqui em todas as armas espirituais, uma a uma, por quê? Por causa do tempo. Nós já fizemos um estudo sobre as armas espirituais e nós cremos que nós vamos ter outras oportunidades para falar de cada arma uma por uma. Mas hoje, como o tempo é curto e o tempo voa, o tempo não espera, nós vamos apenas fazer um resumo aqui rapidamente dessas armas. As armas espirituais que a palavra de Deus fala é o cinturão da verdade. Ou seja, uma das armas espirituais é a verdade. Como eu disse, o crente não combina com mentira. O crente ele tem que andar na verdade. Aprender a verdade. Praticar a verdade. Veja, quem trabalha com a mentira é o inimigo. E nós não podemos usar as armas do inimigo, porque se a gente usar as armas do inimigo, nós vamos estar a serviço do inimigo. Quem trabalha com a verdade é Deus. Quem trabalha com a mentira é o diabo. Então nós temos que eliminar toda e qualquer mentira das nossas vidas. Ah, pastor William, nem uma mentirinha? Irmãos, uma mentirinha pode trazer outra. E aí outra mentirinha pode trazer outra mentira. Às vezes a pessoa conta uma mentira e ali começa a dar errado. Aí ela, para consertar essa mentira, ela acaba contando outra mentira. Aí vira um círculo vicioso, né? Uma mentira, vem outra, vem outra, vem outra. E tudo começa com uma mentirinha. Então, irmãos, é claro que nós não conseguimos ser perfeitos. Tem muitas vezes que nós vamos ficar com medo ali de alguma situação, de falar a verdade. Mas, irmãos, a nossa meta e o nosso esforço é sempre andar na verdade. Às vezes nós achamos que uma mentira vai resolver o problema. Mas a mentira pode criar milhares de outros problemas. A nossa vida gira em torno de relacionamento. E para o relacionamento ser abençoado é necessário confiança. E para ter confiança é necessário nós falarmos a verdade uns com os outros. Amém? Glória a Deus. Então, uma das armas é essa, a verdade.
Outra arma que a Bíblia fala é a justiça, porque a Bíblia fala da couraça da justiça. Ou seja, praticar a justiça de Deus, andar na justiça de Deus, praticar todos os princípios de Deus, a palavra do Senhor. Como eu disse, não é acertar tudo, não é fazer tudo perfeitamente, não é andar certo 100% que a gente não consegue, mas é praticar. Nós estamos falando de prática, praticar cada vez mais, abandonar tudo aquilo que não vem de Deus e trazer para as nossas vidas tudo aquilo que o Deus ensina na sua palavra. Uma das maneiras de praticar a justiça de Deus, irmão, se batizar nas águas. Às vezes a pessoa está até frequentando a igreja, mas não se batiza. Jesus, quando ele foi se batizar com João Batista falou: não, mestre, eu não tenho que te batizar, é o Senhor que tem que me batizar. Aí o que Jesus falou? Convém que nós venhamos cumprir toda a justiça de Deus. Então, praticar a justiça de Deus, andar na justiça de Deus, ser uma pessoa justa. A Bíblia fala do justo. Quem é o justo? O justo é o que pratica a justiça. Esse é o justo. O injusto é o que pratica impiedade, é o que pratica injustiça. Então, outra arma espiritual é essa, a justiça. E se a gente não usar essas armas, nós vamos estar vulneráveis ao ataque do inimigo. Outra arma espiritual, preparação do evangelho da paz. Viver o evangelho, ouvir o evangelho, pregar o evangelho da paz. É isso que vai nos proteger também, porque quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, fazendo o ide do Senhor, fazendo a vontade de Deus, Ele vai nos proteger. Lá em Mateus 28, 18 em diante fala: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus falou: vai pregar o evangelho, que de você eu cuido. Eu cuido, eu protejo, vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando nós estamos fazendo a obra de Deus, pregando a palavra de Deus, o próprio Deus nos protege. Agora, o crente que não quer pregar, irmãos, o crente que não quer fazer a obra, está vulnerável também. Aqui fala do escudo da fé. A fé, o escudo dos soldados romanos, era uma arma muito grande. O escudo protegia também, era muito grande, protegia todo o corpo do soldado. A fé nos protege por inteiro. O escudo da fé é outra arma. Também fala do capacete da salvação. O capacete da salvação vai proteger o quê? A nossa mente. Dos ataques do maligno, dos dardos inflamados do inimigo, das setas que ele quer lançar na nossa mente. O capacete da salvação é a certeza da salvação. Mas é a certeza pela fé, é a confiança, é a certeza pela fé que nós somos salvos em Cristo Jesus. Não é certeza nas nossas obras, porque pelas nossas obras nós não somos salvos. Mas é certeza pela obra de Cristo, que Cristo ele já fez tudo o que tinha que fazer para nos dar a salvação. Esse é o capacete da salvação que vai proteger a nossa mente. Quando o inimigo falar: você é um derrotado, você vai dizer: eu sou mais do que vencedor. Quando o inimigo falar: você não vai ser salvo, você não é liberto, você vai falar: eu sou salvo em Cristo Jesus, porque foi Ele que pagou o preço. Esse é o capacete da salvação. E fala, por fim, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quantos crentes andando desarmados sem a espada? Irmãos, às vezes até na igreja, as pessoas vão para a igreja e não levam uma Bíblia. Eu penso, se não leva para a igreja, não vai levar para lugar nenhum. Não é verdade, irmãos? Se a gente não levar a Bíblia para a igreja, isso significa que a gente não leva para lugar nenhum. Se na igreja não tem Bíblia, imagine nos outros lugares, né? Mas não é só carregar a Bíblia debaixo do braço, não é só abrir a Bíblia no Salmos 91, não. É aprender, é ouvir e praticar a palavra do Senhor. Aí sim, nós vamos estar ali guardados com a espada, vamos estar também com a arma que é não só de defesa, mas de ataque também, que é a espada do Espírito. Vamos lá, tópico 2. Tópico 2, irmãos. A maravilhosa proteção de Deus. A proteção de quem se relaciona com Deus. O Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Proteção divina. Irmãos, uma coisa que nós temos que proteger, sabe o que é? A nossa mente. É muito importante sempre, nós estamos sempre repetindo a questão da nossa mente, porque aqui foi dito que nós estamos numa batalha espiritual. E essa batalha, aonde que essa batalha se desenvolve? Essa batalha espiritual se desenvolve na nossa mente. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 e 4. Diz assim, ó:
Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aonde que são essas fortalezas, irmãos? Aonde que essas fortalezas ficam? Essas fortalezas, elas ficam na nossa mente. Muitas barreiras que muitas vezes se criam na nossa mente. Tem pessoas que têm a mente ali travada, irmãos, a mente bloqueada. A Bíblia fala lá em Efésios 4,17 que quando a pessoa não tem Jesus, ela tem a mente entenebrecida. O que significa isso? Que a mente ainda está obscura, está em trevas, não enxerga nada, porque no mundo espiritual nós enxergamos não é pelos olhos, no mundo espiritual nós enxergamos pela mente. A Bíblia fala que nós temos que abrir os olhos do nosso entendimento, porque o Deus desse século cegou o entendimento, não cegou os olhos, cegou o entendimento de muitos para que não vejam. Então veja que essa batalha espiritual, ela é na nossa mente. Olha o exemplo de Jesus. Jesus, quando foi para o deserto jejuar e orar, ele entrou numa batalha espiritual. Porque quando nós nos dispomos a nos consagrar a Deus, irmãos, vai vir a batalha espiritual. Quando você se dispõe a orar, pode ter certeza que vai vir a batalha espiritual. Não pense que vai ser 1000 maravilhas, não. Vai vir a batalha espiritual. Quando você se dispõe a jejuar, quando você se dispõe a ter comunhão com Deus, a fazer a obra do Senhor, o inferno vai se levantar. Não foi diferente com Jesus. Quando Jesus foi para o deserto, jejuar, orar, ficar em comunhão com Deus, quem apareceu para atazanar ele? Satanás. Veja que Satanás ele atacou Jesus, mas ele não atacou o corpo de Jesus. Satanás não começou a bater em Jesus, chutar Jesus, esmurrar Jesus, não. Aonde que Satanás atacou? Na mente de Jesus. Quis colocar dúvidas na mente de Jesus. Aí o Satanás falou, se você é filho de Deus mesmo, faça isso, faça aquilo. Satanás ele queria colocar dúvidas. Só que Jesus estava com a sua mente, irmãos, tomada pela palavra de Deus. Ele estava com a sua mente cheia da palavra de Deus. Então, todas as vezes que Satanás queria colocar dúvida, Jesus falava, também está escrito, irmãos. Olha só, Jesus ele usou a espada do Espírito. Mas ele não usou a espada do Espírito para dar uma espadada no Satanás, não. Ele usou a espada do Espírito, irmãos, na própria mente dele. Jesus usou a espada do Espírito na sua própria mente. Porque o Satanás lançava seta e aonde Jesus dava uma espadada? Na sua própria mente. Para destruir todas as mentiras do Satanás. É assim, quando o Satanás lança mentira na nossa mente, nós temos que usar a espada, mas a espada nós usamos aonde? Na nossa própria mente. Para desfazer todas as fortalezas que o Satanás levanta, todas as mentiras de Satanás. Então quando Satanás falava, está escrito, aí Jesus falava, também está escrito. Satanás ele estava distorcendo a palavra, mas como Jesus era cheio da palavra, Jesus trazia a interpretação correta da palavra. Então a espada do Espírito nós usamos na nossa própria mente. Por isso que a Bíblia fala que a nossa mente tem que estar cheia da palavra. A Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor. Aquele que medita dia e noite na lei do Senhor. Então a nossa mente tem que estar o quê? Cheia da palavra de Deus. Amém? Essa batalha que nós enfrentamos é na nossa mente. Encha a mente com a palavra de Deus, que aí Deus vai te dar a vitória. A Bíblia fala que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Dito isso, já vamos aqui para o subtópico 2, que diz, Deus, o nosso refúgio e fortaleza. No versículo 4 do Salmo 91, duas expressões chamam a atenção. A primeira, o laço do passarinheiro. Trata-se de uma referência aos ardis do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. Outra expressão é peste perniciosa, que se refere à proteção contra as enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. Assim, mesmo passando pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza e por isso não seremos abalados. Então veja que lá no Salmos 91, né, que muita gente conhece o Salmos 91, fala de duas coisas. Aqui destacou, né, duas coisas. Fala de mais coisas, mas aqui destacou duas. Laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? As armadilhas que nós já falamos, né? Você já viu ali uma arapuca montada para pegar um pássaro? Ou um animal que seja? A arapuca, o que essa arapuca usa? Essa arapuca, ela é usada, irmãos, a pessoa usa algo que o pássaro gosta. Algo que vai atrair o pássaro. Não é algo que o pássaro não gosta, que ele coloca ali como isca, não. É algo que o pássaro gosta. É algo bom, agradável ao pássaro. Então isso se torna o quê? Uma isca. Uma armadilha. Sabe o que a Bíblia fala lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13 em diante?
Diz assim, ó: ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Pelo contrário, o homem ele é tentado pela sua própria cobiça. Quando ele é atraído e engodado pela sua própria cobiça, né? Ali ele concebe o pecado. O pecado, depois de dar luz ao pecado, né? Aí vem o quê? A morte. Eu acho interessante quando fala de engodado, quando o homem é atraído e engodado. O que é engodo? Engodo, irmãos, é uma isca. Engodo é como os pescadores, né? Os irmãos que pescam, sabe? O que é que nós usamos para pescar? Às vezes é uma isca, né? Uma minhoca, ou um milho, ou um pedaço de carne. A gente usa o quê? Uma isca. É algo que o peixe gosta. É algo agradável ao peixe. Então, como que o Satanás vai trabalhar nas nossas vidas, irmãos? Ele vai jogar iscas. São coisas que nos atraem, coisas que nós gostamos. Não são coisas ruins. São coisas que nós gostamos. Coisas que vai nos dar prazer. Então isso é o laço do passarinheiro. Ele vai nos atrair com coisas boas que nós gostamos, não coisas ruins. Nosso irmão Lucas Luciano está aí também, né? Deus abençoe o irmão Lucas e toda a família em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós temos que entender o seguinte: Deus, ele tem o melhor para nós. Deus, ele sempre tem o melhor para nós. Mas o maior inimigo do melhor, sabe o que é? O bom. O bom é inimigo do melhor. Então o diabo, muitas vezes ele vai nos oferecer coisas boas para nos desviar do melhor. Coisas boas aos nossos olhos, né? Coisas boas para nos desviar do melhor. Mas quando nós rejeitamos as coisas boas do Satanás, Deus ele nos dá o melhor. Quando nós aceitamos as coisas boas do Satanás que ele coloca na nossa vida como tentação, aí nós perdemos o melhor de Deus e perdemos até a salvação. Foi isso que Satanás fez com Jesus também. Ah, se o Senhor é filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pães. Pães são melhores do que pedra. Se você me servir, se você me adorar, prostrar aos meus pés, eu te darei todos os reinos. Oferecendo coisas boas para Jesus, né? Todos os reinos da terra. Só que Jesus, irmãos, ele queria era possuir os reinos celestiais. Porque muitas vezes nós queremos as coisas da terra. Mas quando nós queremos as coisas da terra, nós perdemos as coisas dos céus. As coisas celestiais. Então, irmãos, é rejeitar as coisas boas de Satanás para nós termos o melhor que vem de Deus. Amém? Vou dar um exemplo aqui no relacionamento. Às vezes, irmãos, Deus está preparando um casamento abençoado para a pessoa. Só que aí a pessoa vê ali, cai na cobiça. Aí a pessoa se envolve com uma amante ou com um amante, porque a pessoa acha bom aquilo ali, um amante, cai no adultério. Mas Deus tinha o melhor, que era um casamento abençoado para a pessoa. Aí a pessoa muitas vezes se envolve com uma amante ou com um amante, e aí começa a ter problemas. Começa a surgir vários e vários problemas na vida da pessoa, a vida da pessoa é destruída. Sendo que Deus tinha o melhor, que é um casamento abençoado e fiel para as pessoas. Então essa é uma das armadilhas, mas o inimigo trabalha com muitas armadilhas. Aqui fala também da peste perniciosa. O que é a peste perniciosa? São as doenças, as enfermidades. Então aqui Deus está nos prometendo proteção contra as armadilhas do inimigo e até mesmo contra as enfermidades. Tem enfermidades que é o inimigo que lança na nossa vida. Lá no Salmos 91 também vai falar do terror noturno, né? Da peste que voa de dia. Então são várias coisas, irmãos, que o Satanás ele investe contra as nossas vidas. E Deus ele nos promete proteção de tudo isso. Mas para isso é necessário nós estarmos debaixo da proteção, da presença dele. A Bíblia fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e se abriga na sombra do Onipotente, esse descansará. Sombra do Onipotente. A sombra nos lembra o quê? Sombra nos lembra descanso. Sombra nos lembra refrigério. Quando você está debaixo de um sol escaldante, o que você quer? Você quer uma sombra, né? Então a sombra nos lembra isso. Descanso, refrigério. Sombra nos lembra proteção, está nos protegendo do sol. É tudo isso que Deus tem para nós, a sombra do Onipotente, para sermos protegidos só debaixo da sombra do Onipotente. Amém? Dito isso, já podemos avançar e nós já vamos aqui para o subtópico 3 e já estamos encaminhando para o final. Hoje nós começamos alguns minutinhos mais tarde, né, que eu estava ajeitando aqui. Então se passar um pouquinho de 8 horas, irmãos, é porque passamos um pouquinho do horário de começar também, né? A onipotência de Deus. O Salmo 91 apresenta Deus como o onipotente, aquele que é todo-poderoso. Essa é a base doutrinária para a proteção divina que ao longo da Bíblia é desenvolvida e ensinada.
Nesse contexto, podemos ter segurança em Deus de que nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados sobre sua proteção. Olha só, o diabo ele possui poder? Quem pode me responder enquanto eu tomo um chazinho? O diabo ele possui poder, irmãos? O diabo ele possui poder. Mas Deus ele possui todo o poder. Tá vendo a diferença? O diabo pode até possuir poder, mas Deus ele possui todo o poder. Então, por mais que o diabo ofereça perigo para as nossas vidas, irmãos, o som ficou baixo que a missionária Rita falou. E agora, irmãos? Glória a Deus, vê aí agora. Que acho que aqui tá normal, não mexi em nada não. Glória a Deus. Os irmãos me falam aí se o som abaixou, se o som tá bom. Me fala aí para mim dar uma ajeitada aqui, amém? Glória a Deus. Então o diabo, irmãos, ele possui poder. Mas Deus, ele possui todo o poder. Então, se Deus ele possui todo o poder, nada que Satanás faça nas nossas vidas pode nos vencer. Porque Jesus, ele possui todo o poder do universo. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Então não temos que ter medo do diabo. Temos que apenas estar na presença do Senhor para ele nos proteger. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Missionária Rita diz que o som ficou baixo. O Pedro falou que o som tá bom. Missionária Rita, só dá uma conferida aí no seu celular. E se continuar baixo, você sai da live rapidinho e depois entra. Que às vezes pode ser no celular. Então se a irmã tá ouvindo baixo, sai da live rapidinho e depois entra de novo. Que aí eu creio que volta ao normal em nome de Jesus. Vamos lá, irmãos, para o último tópico para nós estarmos encerrando essa aula abençoada. Promessas e proteção. Glória a Deus, glória a Deus. Promessas e proteção. Os inimigos... Os irmãos estão falando que tá bom, então dá uma conferida aí no seu celular, tá bom, missionária? Os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo império, potestade e força que operam para o mal serão aniquilados. Por isso, tudo está sendo preparado para a vitória final de nosso Deus, cumprindo o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, nós temos também uma referência que está no Salmos 27, versículo 4, que está falando de proteção, né? Então, no Salmos 27, versículo 4, nós temos essa referência aqui que nos traz um ensinamento muito importante também. Olha só, Salmos 27, versículo 4 e 5, diz assim, ó, hoje eu tive até a oportunidade de pregar essa palavra lá no meu trabalho, foi uma bênção do Senhor, até mandar um abraço para o irmão Hélio, né, e para todos os meus companheiros, o Rai, todos os companheiros aí do trabalho, que Deus abençoe em nome de Jesus. Olha só, irmãos, o que diz Salmos 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Nossa irmã Francisca Maria, Deus abençoe nossa irmã Francisca Maria, Deus abençoe nosso irmão Franci, Deus abençoe seu filhinho, né? Como eu disse, eu não sei se a irmã só tem um filho ou tem mais, tô meio por fora, mas Deus abençoe toda a família em nome de Jesus Cristo, né? Deus abençoe. Então olha só, uma coisa pedirei ao Senhor e também a buscarei para que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Então aqui o salmista Davi, ele está falando que ele vai pedir e também buscar para que ele possa o quê? Morar na casa do Senhor, que significa estar na presença do Senhor todos os dias da vida dele. E para que ele queria estar na presença do Senhor todos os dias da vida dele? Primeiro, né, para contemplar a beleza de Deus, porque ele amava a Deus, o salmista Davi era um adorador. Ele amava a Deus, contemplar como Deus é bom, como Deus é formoso, como Deus é maravilhoso. E também pedir orientação no seu templo, porque debaixo da presença de Deus, nós temos direção para as nossas vidas. Mas não só isso, irmãos, olha o que diz aqui no versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Aqui está dizendo que o salmista Davi vai estar sempre na presença de Deus, porque no dia da adversidade, Deus vai fazer, sabe o quê? Proteger ele.
colocar ele num lugar seguro. Então, irmãos, uma coisa nós temos que ter certeza: a adversidade vem para todos nós. O dia mau, ele vem para todos nós. Mas se nós... ela só tem um filho, é o Luiz Gustavo, não é isso? Luiz Gustavo, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, olha só. Se nós estivermos debaixo da proteção de Deus, debaixo da presença de Deus, todos os dias das nossas vidas, no dia da adversidade, Ele vai nos proteger, Ele vai nos guardar, Ele vai nos livrar de todo mal. Por isso não podemos sair da presença do Senhor nem um dia sequer. Já pensou um dia que a gente sair da presença de Deus, irmãos, o inimigo vir e conseguir ceifar a nossa vida? Então temos que estar na presença de Deus, é igual o salmista falou aqui, todos os dias da nossa vida, para nós estarmos completamente protegidos. Amém? Então, dito isso, vamos para o subtópico 2, que diz: segurança e vitória para os que temem o Senhor. Naturalmente, devemos fazer a nossa parte, sendo prudente em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança, porém, compreendendo que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, que nós estamos no propósito de um ano lá na igreja, em cima desses salmos. O Senhor nosso Deus cuida de seu povo. Aqui diz uma coisa interessante, ó. Naturalmente, devemos fazer a nossa parte. Aquilo que é natural, que cabe a nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta eu pedir proteção para Deus, Deus me proteja. Pegar o meu carro e sair a 200 km por hora, atravessando o sinal vermelho, vai adiantar alguma coisa, irmãos? Se eu pedir proteção para Deus e sair dirigindo igual um maluco, não adianta, né? Não adianta eu pedir proteção para Deus e andar por lugares perigosos, lugares onde você sabe ali que tem coisas malignas, coisas ruins acontecendo. Não adianta eu pedir proteção para Deus e não vigiar. A Bíblia fala para orar e para vigiar. Não adianta eu pedir proteção para Deus e ir para frequentar lugares onde tem bandido, tráfico de drogas, prostituições. Não adianta. Então eu tenho que fazer a minha parte também. Tenho que buscar a minha segurança, a minha vigilância. Mas aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não enxergo, aí o próprio Deus vai fazer por nós. Amém? Ele nos livra até de perigos invisíveis. A Bíblia fala para nós fugirmos da aparência do mal. Não irmos de encontro ao mal, mas fugirmos da aparência do mal. Glória a Deus. Dito isso, já podemos ir para o último subtópico. Subtópico 3. A abrangência da proteção de Deus. Deus é onipotente, tem todo o poder. Tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipotente, não está preso ao tempo nem ao espaço. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer calmaria à nossa vida. Glória a Deus. Então, além de proteção, Deus ele traz o quê? Calmaria. Deus ele traz o quê? Refrigério. Deus ele traz descanso para as nossas almas. A sombra do onipotente é isso, irmãos. No mundo, o que é que nós queremos no mundo? Sombra e água fresca, não é isso? A Bíblia fala que Deus ele nos promete sombra, que é a sombra do Altíssimo, e nos promete também pastos verdejantes. Para existir pastos verdejantes, são lugares bem irrigados, lugares que tem água, que nunca falta água. Então, no mundo, nós queremos sombra e água fresca. Na proteção de Deus, irmãos, Deus ele vai nos dar a sombra, que é a proteção dele, e a água também, que é a água fresca, que é a água da palavra, a água espiritual, a água da vida, que é a palavra do Senhor nas nossas vidas. Glória a Deus, irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Vamos aqui para a conclusão, que diz: em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e a sua fortaleza. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos. Amém, irmãos? Então, toma posse da proteção de Deus na sua vida nessa noite de hoje. Toma posse da proteção de Deus na sua vida emocional, sentimental, na sua mente. Tome posse de Deus para proteger a sua família, para te proteger contra as astutas ciladas do inimigo, para proteger a sua saúde contra as enfermidades. Toma posse da proteção de Deus nas suas finanças, para Deus te proteger de todo o mal. Amém?
Nossa diaconisa Osmarina, tá gostando da palavra, né, irmã Osmarina? A bênção de Deus, né? Quem perdeu, irmãos, a palavra pode voltar depois no Facebook, viu? Assistir do começo. Tem no YouTube também, que nós colocamos ali no YouTube. Então você não vai ter, né, nenhuma dificuldade para encontrar a palavra. Amém, irmãos? Nós temos de tudo, só não temos desculpa. Não é verdade, irmãos? Quem quiser estudar a palavra, tem aí as ferramentas. Amém? Essa foi a palavra de hoje, o ensino de hoje. Te espero no próximo ensino. O próximo ensino é a promessa de provisão. Eita, irmãos, quem não está precisando de provisão, hein? Chegando o fim de ano aí, e nós querendo aí, né, provisão para nossa casa, comer ali um peruzinho, um chester, né, irmãos? É bênção de Deus. É bênção de Deus, uma mesa farta, que Deus te deu uma mesa farta nesse final de ano. Quem não quer provisão para pagar suas contas, pagar as contas de fim de ano. Chega começo de ano, aí já vem IPVA, IPTU, IP não sei mais o que, né, irmãos? Então, quem não precisa de provisão? Semana que vem, nós vamos falar do Deus da provisão e nós te esperamos aqui terça-feira que vem, a partir das 19 horas. Amém? Glória a Deus. Agradeço a todos que ficaram até agora. Irmã Raimunda, vem logo embora. Tá demorando demais, vem logo embora. Então, irmãos, agradecemos a todos, em nome de Jesus Cristo, que ficaram aí até agora. Amém? Deus abençoe a diaconisa Daniel, né? A toda a família também, nossa irmã Rita, João Kleber, todos os irmãos, a irmã Francisca, todos os irmãos que compareceram aí hoje na live também, nosso irmão Lucas. Mandar um abraço também para o irmão Bruno Bispo, Riachão do Jacuíbe, na Bahia, né? Nosso irmão Alcimar, que é lá do Rio de Janeiro também. Deus abençoe o irmão Hélio, que deve estar assistindo, vai assistir depois também, nem sempre ele pode assistir na hora, né? Então, todos os irmãos que sempre comparecem aí no estudo bíblico, que Deus venha abençoar a sua vida. Terça-feira que vem tem mais. Glória a Deus. Que a graça do nossa irmã Irenilde, né? Também, todos os irmãos que apareceram aí hoje. Os irmãos que não apareceram aqui, às vezes é porque não botam comentário, né? Nossa irmã Rita, nosso pastor Evaldo tem acompanhado. Alguns jovens não estão aí hoje, né? Pode ter tido algum problema, mas na próxima eles vão estar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nossa irmã Nilde, né? Que está sempre aí também. Glória a Deus. Às vezes não aparece algum irmão aqui, mas depois a gente vai vendo aqui também e vai orando. Nossa irmã Natália, primeira vez no estudo, Deus abençoe. Nossa jovem Maria Alice também está aí, não tinha visto, mas ela está aí também. Nossa irmã Valéria apareceu aqui também. Glória a Deus, irmã Valéria, né? Não tinha visto também. Por isso que eu falo, né, irmãos? Às vezes tem que colocar o comentário, senão não vejo, não. Irmã Valéria disse que chegou agora, mas depois ela volta aí, né? Volta a live, assiste no YouTube. Nossa irmã Liette, glória a Deus, minha família. Deus abençoe a todos. Amém? Se eu não vi alguém aqui, às vezes é porque não aparece, aí os irmãos me perdoem aí. Terça-feira que vem tem mais. Glória a Deus. Ajude a divulgar esse estudo também para que mais vidas sejam abençoadas e que Deus abençoe seu lar, sua família, sua vida, o fruto do seu trabalho e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre e que todos digam amém. Todos digitem, né? Todos digitem amém e graças a Deus e não se esqueçam. Ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo e até a próxima. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz
escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar.